Sejam muito bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Tiago. E eu sou a Rafa, e é uma alegria para nós estarmos aqui junto com vocês, caminhando esses 24 dias rumo ao Natal. Estamos aqui lendo o Evangelho de Lucas e hoje nós estamos no nosso terceiro dia de leitura, né, meu amor? Exatamente. Queremos, além de compartilhar o texto bíblico, são 24 capítulos que o Evangelho de Lucas tem, então muito propício do início de dezembro até o dia 24, véspera de Natal. E além dessa leitura, queremos orar pela sua vida e pela sua família. Você pode nos enviar seus motivos de oração. Queremos orar pela sua família. Envie uma mensagem para o e-mail info@familiaefé.com e eu e a Rafa teremos a alegria de interceder pela sua família, orar por você e a sua família, para que esse seja o seu melhor Natal, um final de ano marcado pela presença, pela bênção e o poder transformador do Evangelho de Jesus sobre a sua casa. Sim, então hoje é dia 3 de dezembro, nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de Lucas e hoje nós vamos refletir como Jesus sabe sobre as nossas dores. Ele foi um homem de dores também, passou por muitas situações, dificuldades, e ele pode identificar essas dores conosco, né, meu amor? Exatamente. Lucas capítulo 3 começa mostrando a genealogia de Jesus. Jesus não apenas era Deus, mas ele também viveu em forma humana. O apóstolo Paulo fala sobre isso de uma maneira tão bela em Filipenses capítulo 2, quando ele nos chama a termos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou assumindo não apenas a forma de um ser humano, mas a forma de um servo. Então, Lucas capítulo 3 vai mostrar essa genealogia de Jesus até Adão. E nós não vamos ler toda essa genealogia, mas queremos ler em Lucas capítulo 3, dos versos 21 ao verso 23. Logo após a introdução do ministério de João Batista, que era um primo de Jesus, e conforme profetizou Isaías, João Batista veio como aquele que preparou o caminho para Jesus, batizando um batismo de arrependimento com águas, mas já deixando claro que após ele viria um maior do que ele, o Messias a quem o povo de Israel esperava, que na verdade traria salvação a todos os povos. Sim, e João Batista é o primo de Jesus, como nós lemos. Se você acompanhou o primeiro episódio do dia 1º de dezembro, nós falamos que quando o anjo anunciou a Maria que ela estava grávida, também falou que a parenta dela, que Isabel também estava grávida naquele mesmo tempo. Então, esse é o João Batista que agora vai batizar Jesus e nós vamos ler esse trecho. Sim, então compartilhamos aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 21 ao verso 23, que diz: Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz: Você é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério e ele era considerado filho de José. Ele não era um filho natural de José, porque ele foi nascido de Maria, que concebeu pelo Espírito Santo, mas legalmente ele era considerado filho de José. E o evangelista Lucas, de forma precisa, vai seguir a genealogia dizendo que José era filho de Eli, filho de Matate, e ele vai seguir até passar pelo rei Davi, mostrando que, conforme as profecias, que Jesus era filho de Davi. Vai seguir a genealogia até Abraão e depois até Adão, e ele conclui o capítulo 3 dizendo: filho de Adão, filho de Deus. Ou seja, coisa linda, Jesus era tanto filho de Deus no sentido espiritual na sua pessoa, na essência de quem veio do céu, mas ele também era filho de Deus porque ele era descendente de Adão, descendente de Abraão, descendente de Davi e, como era considerado, descendente de José. E o capítulo 4 começa dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo por 40 dias. Então mostra tanto Jesus nascendo de um homem, quando enfrentando as dificuldades, as tentações, as dores da humanidade. Sim, e tantas vezes nós temos momentos altos e baixos. Aqui nós podemos ver nesse período
né, nesse pequeno trecho da Bíblia que nós vemos Jesus sendo reconhecido, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo e falando, esse é o meu filho amado a quem eu tenho prazer. E um pouquinho depois, assim que tudo isso acontece no Jordão, ele é levado ao deserto para ser tentado e ser preparado para o ministério. Então, quantas vezes na nossa vida, às vezes nós passamos por um momento tão bom e depois nós vemos uma dificuldade chegar. Mas isso não quer dizer, assim como na situação de Jesus, que essa tentação, esse ir para o deserto, que nós podemos comparar com dores, situações difíceis, situações que nós não gostaríamos de passar e nós passamos. E muitas vezes essas situações, elas vêm para nos ensinar, Deus para nos ajudar e nos preparar para algo maior. Então nós vemos isso aqui acontecendo com Jesus, né, Sim, meu amor? esse período de final de ano é muito propício para um momento de reflexão, sempre é um momento de nós meditarmos na palavra de Deus, de nós nos aproximarmos de Deus e de outras pessoas que podem orar por nós e pelas nossas famílias, mas de uma forma muito especial, estamos nos preparando para o período do Natal, quando nós celebramos o nascimento de Jesus e nos lembramos da verdade de que Ele um dia voltará para buscar o seu povo e passar toda a eternidade com Ele. Mas também estamos nos preparando para um novo ano, já começando a vislumbrar 2026 que está chegando, e diante das dificuldades, diante dos desafios, Deus também nos chama a olharmos para as oportunidades, para o que há de belo, para o que há de oportunidades ao nosso redor. Eu mencionei o escrito de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, quando ele diz que Jesus abriu mão da sua glória e veio como homem em forma de servo. E aí o apóstolo Paulo nos chama a termos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja, que nós possamos ver a nossa passagem aqui por essa terra, porque na verdade a nossa vivência aqui é tão curta, tão breve comparado com a eternidade, que nós possamos ver esse período de vida que nós temos aqui na Terra como uma oportunidade de servir a nossa família, servir a nossa comunidade, aqueles ao nosso redor, e usarmos o nosso tempo, assim como também os nossos talentos, os nossos tesouros, para abençoar cada pessoa que a gente encontra. Essa é a agenda que Deus vai ter para nós a cada dia. Nós, eu e a Rafa, nossa família, buscamos tanto aprender, sermos guiados pelo Espírito Santo, enxergarmos as oportunidades que Ele tem colocado diante de nós. E, na verdade, essas oportunidades de servirmos, essas oportunidades de pensarmos como Jesus, se dão cada vez que nós encontramos com uma pessoa, a começar dentro do nosso lar e quando nós saímos de casa, no nosso trabalho, na escola, nós encontramos pessoas e nós encontramos oportunidades de servir, de amar e de viver como Jesus viveu. Sim, e Deus sempre nos capacita antes de nós precisarmos passar por alguma situação. Nós podemos ver nessa situação também que Jesus foi batizado e Deus ele afirmou quem ele era, enviou o Espírito Santo, assim como nós que cremos, temos também o Espírito Santo de Deus que traz, ele é o nosso conselheiro, ele nos ensina a viver a vida que Deus tem para nós. E depois disso ele tinha essa capacitação vindo de Deus. Então nós gostaríamos de convidar você a pensar, será que você tem passado algum momento difícil? Como tem sido, né, esses últimos meses? Ou como foi esse ano? Como tem sido essa estação da sua vida? Tem algo que você não entende por que está acontecendo? Ou tem tido questionamentos? Ou como você está? Você está super feliz, alegre, grato por algo que você esperou por muito tempo e aconteceu? Não importa qual a situação, mas nós sempre podemos refletir sobre qual é a estação de vida, qual é o tempo que eu estou vivendo hoje com Deus e nas situações. E sabendo que Deus, ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. Ainda que nos momentos difíceis, muitas vezes, pessoas, às vezes até compartilhando, e nós também muitas vezes pensamos, nossa, onde está Deus que tudo isso está acontecendo? Mas ele disse que ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. E nesse momento ele fala para Jesus, você é o meu filho amado, afirmando quem ele era, assim como nós somos. Eu sou uma filha amada, o Tiago é um filho amado, você é uma filha ou um filho amado, e ele fala de quem ele tem prazer. Então, muitas vezes a dificuldade não quer dizer que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, porque Deus é amor, ele nos ama infinitamente, mas é um tempo que parece muitas vezes longo, mas é um tempo que tem um início, um meio e um fim. Sim, Jesus se identifica com a nossa dor, com a dor de cada um de nós e das nossas famílias. E nós podemos nos identificar com a maneira de Jesus pensar, de vivermos como servos e de aproveitar as oportunidades que nós temos a cada dia
para glorificar a Deus. A Rafa vai orar agora pela sua vida e pela sua família, assim nós vamos concluir esse breve episódio intercedendo em seu favor, seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, uma crise no seu casamento, ou talvez você esteja agora pensando nos seus filhos ou netos que estão atravessando dificuldades, ou simplesmente precisam abrir os seus olhos para estarem mais perto do Senhor e viver os propósitos dele. Independente de qual seja a sua necessidade agora, nós te convidamos a colocar essa necessidade, esse pensamento diante de Deus. A Rafa vai orar, eu quero orar em concordância com ela e com você, e nós te encorajamos, assim como nós lemos um trechinho aqui, comentamos Lucas 3 e 4, te convidamos a ler hoje, dezembro 3, o capítulo 3 de Lucas. Sim. Amanhã, dia 4, leia Lucas capítulo 4, e assim juntos nós vamos, até a véspera do Natal, ler completo o Evangelho de Lucas e orarmos pelas nossas famílias. Coloque agora o seu coração diante de Deus, enquanto a Rafa ora conosco. Sim, Pai, muito obrigado. Gratidão, meu Tu és um Deus. Pai grande, poderoso, Pai, diante de Ti, da soberania, do poder, Pai, da grandeza de quem é o Senhor. Eu quero colocar os nossos corações, o meu, do Recebe, Tiago meu Deus, e de em cada nome de pessoa que Jesus. está aqui unida em oração conosco, Pai. O Senhor é o Deus que nos sonda e que nos conhece. Sabe, Pai, quando nós nos deitamos, quando nós nos levantamos, antes de nós falarmos qualquer coisa ao Senhor, o Senhor já sabe, Pai, o Senhor sabe dos nossos pensamentos, o Senhor sabe das nossas palavras e sabe de cada uma das nossas necessidades. E eu quero colocar aqui, juntamente, Pai, com esse meu irmão, essa minha irmã, que tem orado, tem colocado diante de Ti, talvez tenha passado por momentos difíceis de angústia, de questionamentos, de não entender, Pai, o que tem passado. E nós sabemos que o Senhor, Pai, tem bons planos, tem propósito, tem futuro, tem bênção sobre as nossas vidas e famílias. E eu peço que o Teu Espírito venha, o Teu Espírito que nos capacita, que nos ensina, que nos dá direção, que nos mostra, Pai, a Tua vontade e o que o Senhor quer para as nossas vidas. O Teu Espírito venha sobre nós, Pai, e nos ensine e nos ajude a passar, Pai, seja por qual situação que for, seja uma situação difícil, ou seja até mesmo, Pai, de manter o nosso coração humilde nos tempos, Pai, onde parece que tudo está indo conforme nós esperamos. Sim, que o Senhor possa nos dar sabedoria, a certeza, Pai, que o Senhor é conosco, que é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, aquele que disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então eu coloco diante de Ti hoje, Pai, aquele filho que talvez esteja distante e eu tenho uma mãe intercedendo, Pai, pedindo a Tua misericórdia, o Teu favor. Eu coloco aquele casamento que parece que não há mais esperança, que não tem mais solução, mas o Senhor, Pai, é aquele que restaura, é aquele que traz vida, é aquele que renova, é aquele, Pai, que transforma os corações e dá, Pai, vida nova. Eu peço, Pai, renovo do amor, renovo da honra, do respeito, Senhor, da apreciação. Eu peço que os casamentos aqui, que nós possamos dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, que nós possamos olhar para os nossos cônjuges, tanto quem é esposa ou esposo, e ter, Pai, graça, favor, amor, honra, respeito, carinho, fidelidade, Pai, para cada um. Eu coloco diante de Ti, Pai, os relacionamentos, talvez entre amigos, relacionamentos no trabalho, com as pessoas de autoridade ou com os nossos colegas de trabalho. Que o Senhor abençoe, Pai, que a cada dia nós possamos também tratar o outro como nós desejamos ser tratados e sermos tratados também com honra, respeito, Senhor, da forma que nós gostaríamos também, que nós possamos, como irmãos e irmãs em Cristo, sermos luz em meio, Pai, a esse mundo que tem tanta maldade, tantas coisas ruins, que o Senhor nos ajude e nos ensine a fazer aquilo que é a Tua vontade. Então nós colocamos diante de Ti, Pai, agradecendo por Jesus, agradecendo pelos ensinamentos, agradecendo por esta palavra preciosa que nos mostra, Pai, momentos difíceis da vida de Jesus, nos mostra momentos, Pai, onde Ele está alegre, está no meio das pessoas, curas, tantas coisas acontecem, Pai, ao longo dessa leitura do Evangelho de Lucas, e que o Senhor possa nos ensinar com cada uma dessas histórias, com cada um desses relatos, quem o Senhor é e o Teu grande amor por nós. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É realmente uma alegria para nós podermos desfrutar da bênção de Deus e compartilhar dessa bênção
com a sua família. Reforçamos nosso convite, então, para que você leia o capítulo 3 do Evangelho de Lucas hoje, dezembro 3. Amanhã, dia 4, leia o capítulo 4 e vamos juntos até a véspera do Natal concluir essa leitura do Evangelho e orando pelas nossas famílias, gerando o nosso melhor Natal e um feliz Ano Novo para as nossas famílias. Sim, então nos encontramos novamente sexta-feira, dia 6 de dezembro, e que Deus abençoe muito sua família, sua casa, e vamos juntos nessa caminhada.